as chamadas caminhadas estáticas, as crianças estavam sempre a rezar. Rezavam o terço. Cantavam, rezavam. Vocês podem escutar no site do apostolado, existem lá áudios em MP3. Vocês podem escutar elas a rezar em êxtase. É uma coisa impressionante, não é? Então elas caminhavam com a cruz, o crucifixo na mão. Pois é, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Era assim com este tom, com este ritmo, porque Nossa Senhora ensinou como rezar. Enquanto se reza, irrita-se, não é? Quanto mais rápido, menos irritação há. Nossa Senhora ensinou, disse: vocês rezam muito depressa, vamos rezar mais devagar. E então elas respondiam Ave Maria, cheia, e depois as pessoas atrás, Santa Maria, e rezavam no mesmo ritmo. Então a catequese não era só para as 4 crianças, era para todas as pessoas que cá chegavam. Tentem escutar um bocadinho esse áudio, vale a pena. Uma pessoa não fica indiferente àquele. É impressionante. A Andrea já escutou? Ou alguém de vocês já escutou? Vão à parte que diz documentação, no site do Apostolado de Gravandal, tem lá a parte de documentação. Vocês estarem registados na página, não se estiverem registados, registrem-se. Vão à parte de documentação, depois lá tipo áudios, não é? A parte de êxtase das crianças, vale a pena escutar isso. Então vinham também aqui, retomando, vinham também aqui ao cemitério, tinha aqui a fotografia, agora não consigo encontrá-la. Vinham ao cemitério, há aqui uma foto de uma delas, em que ela entra aqui, ou seja, vai ali à porta do cemitério, a porta do cemitério é a mesma que está hoje, e coloca o crucifixo do lado de dentro, como se estivesse a dar a beijar alguém que estivesse ali. E então vê-se a menina a fazer assim, e depois começou a tentar dar a alguém, mas alguém não queria beijar, e ela vai, e depois vai outra vez, e tenta, até que, como se alguém estivesse do outro lado e beijasse. O que é que isso significa? Deus permitiu que talvez as almas, não é? Almas do purgatório, do eu, pudessem estar neste momento aqui. Não quer dizer que estejam aqui, mas naquele momento Deus permitiu que se abrisse aqui essa possibilidade. Para as pessoas também associarem as pessoas que já faleceram e, mais uma vez, dizer que o mundo, ou seja, que a morte não existe na realidade, não é? Há uma continuidade e que há almas que necessitam das nossas orações, não é? Há almas num purgatório, o padre Rodrigo está ali, está ocupado. Podia explicar melhor do que eu, não é? No purgatório, e para quem leu livros, não é? Associados a esse tema, há almas que dentro do purgatório estão mais distantes de Deus, outras mais próximas, estão em diferentes patamares, não é? Precisavam mais. Portanto, aqui dá a entender que havia pessoas ou almas que precisavam mais, E tinham-se mais altas, outras mais baixas, era? Porque ela fazia assim. O gesto que ela fazia era assim, era tudo assim, e depois uma vez fez assim. Quer dizer, devia ter criança. Mais baixo. Parece que estava ali à espera de alguém. Então, isso aconteceu. Foi algo, eu tenho aqui uma fotografia em que se consegue verificar isso. Então, era uma catequese nesse sentido, das almas de purgatório. É preciso lembrar que aqui em Gravandal rezava-se pelas almas de purgatório todos os dias. As pessoas tinham esse hábito, mas as pessoas que cá chegavam, nem todas. Rui, eu lembro que, me lembrei agora que da outra vez, essa alma que não quis, ficou resistente para beijar a cruz. Sim. Que acho que você chegou a levantar uma opinião dizendo que talvez ela não se sentisse digna. Sim, ou tem a ver com a tal próxima... Porque é a alma do purgatório, Sim. a alma do purgatório não resiste à cruz. Sim, porque há vários níveis Mas no por que purgatório. resistiu ao beijo da cruz e depois beijou? Talvez porque não fosse digna, não sei. Pois, talvez. Sim, mas é tudo seja suposições. isso, E essa cruz que ela baixa, vai mais baixa, pode ser uma alma que esteja reverenciando. Talvez. Porque não Também, né? de alguma maneira.
É algo que nós podíamos fazer essa pergunta ao Padre Rodrigo, não é? E tentar esclarecer isso, mas foi realmente algo que aconteceu, foi, sem dúvida, não é? E por isso algo realmente pode estar associado realmente a essa situação. Reparem, um dos factos que ocorria era, como já vos disse, elas traziam sempre um crucifixo na mão. Reparem aqui esta fotografia. E esse crucifixo, elas davam a beijar a Nossa Senhora e depois davam a beijar à pessoa. Não é? E reparem que vocês podem ver aqui também esta fotografia em que ela está, até ela própria a beijar a cruz, não é? O crucifixo, e depois dava a beijar às pessoas que Nossa Senhora queria que desse a beijar. Então, houve aqui vários momentos de conversão graças a este pequeno gesto. Então havia vários grupos de pessoas em que todas as pessoas queriam receber beijar a cruz. Mas nem sempre isso acontecia. Então estava um episódio que ocorreu, era um grupo de pessoas, e então uma das crianças vai e sem olhar para a pessoa, porque elas nunca olhavam para a pessoa, era um gesto, o movimento que elas faziam era o movimento de Nossa Senhora. Não é? Elas eram intermediárias, não é? Instrumentos, não é? Então iam com o crucifixo, davam a beijar às pessoas sempre, não é? Baixavam-se mais alto, mais baixo, e depois houve um momento em que eles estavam a dar a beijar e passam à frente de duas pessoas e dão a beijar às restantes. Aquelas duas pessoas não receberam um crucifixo. Imaginem o sentimento daquelas duas pessoas, não é? Então no final perguntaram porquê, embora elas sabiam porquê, mas perguntaram. Uma das crianças disse: não beijou porque vocês não estão bem em graça. Estão em pecado, né? E essas pessoas viviam juntas, mas não estavam casadas pela igreja. Não estava em estado de graça. E essas pessoas depois foram-se confessar e casaram-se pela igreja depois. Não é? Casaram-se. Então, era uma forma de correção fraterna, uma correção da mãe, não é? Dizer, olha, não estão bem, não estão no caminho certo, têm que se corrigir. Então, isso provocava na consciência das pessoas a tal noção do pecado. Lembra-se das crianças, não é? A noção do pecado, o arrependimento, a correção. E isto acontecia diariamente, situações destas aqui. Portanto, por isso é que um sacerdote falou, e bem, o Padre Ramon falou, a noção do pecado aqui em Cabandal é extraordinária. É? Há uma correção, o sacerdote veio aqui para ajudar as almas a não irem pelo caminho da perdição. Como Nossa Senhora falou em Carabandal na segunda mensagem, não é? Vão pelo caminho, não querem que as pessoas possam ir pelo caminho da perdição. Ajudou a ter consciência do pecado. Porque às vezes, na verdade, podem não estar cientes da situação de pecado ou da gravidade da situação de pecado em que se encontram. E isto ajuda a aumentar a consciência do pecado. Sim. Já não me recordo. Assim, estava a falar dos êxtases e da. Aqui estão algumas fotografias das crianças com o crucifixo. Dar a beijar o crucifixo às pessoas, não é? Cada um tinha um. Cada uma delas tinha um crucifixo. Isto é Por acaso, Isabel, está aqui a colocar uma questão que eu acho que é uma questão importante. Elas tinham memória do que acontecia enquanto estavam em estado de graça, não é? Elas tinham consciência. Tinham memória. Tinham memória, sim. Pronto, Memória. está bem. Principalmente memória, não tinham memória das pessoas.
não vi, assim, tinha memória, era do que Nossa Senhora lhes Da falava, vivência, acho. não é? Porque elas não sabiam se a pessoa A ou a pessoa B estava ali. Não é isso que eu Então, é o que me surpreende a mim, é sair do estado normal e depois lembrarem-se do que Mas aconteceu. isso é o que aconteceu Não é? Acontece Sim. sempre em todas as populações. É da vontade de Deus que se lembrem para poderem a passar a Conchita foi mensagem. obrigada, um bocadinho como aconteceu com a irmã Lúcia de Fátima, que ela também foi obrigada a escrever porque ela não queria, ela não se achava digna de escrever, não é? Ela sentia-se que havia pessoas que eram mais bem capazes do que ela. Aconteceu o mesmo com a Conchita, mas na altura um sacerdote obrigou a disse: Conchita, tens que escrever algo sobre isto, que é o tal Diário de Conchita. O Diário de Conchita, nós agora o apostolado estamos a editar isso em português e vamos lançar assim brevemente o Diário de Conchita em português, não é? E vamos colocar no site do apostolado para que as pessoas possam ler. Esse é o registro que existe da Conchita. Sobre as outras três não tiveram esse impulso, também por uma questão de humildade, mas a Conchita foi pressionada a fazer. E ela obedeceu ao sacerdote, não é? ou à pessoa que pediu para escrever, e ela então escreveu esse livro, que vale a pena, não é? Eu tenho, pronto, foi a única coisa que ela escreveu que é público, não é? Que é público. Ela também escreveu algo, mas isso já não é público, que é, enquanto ela esteve num colégio, em que ela faz os exercícios espirituais e fez um diário dos exercícios espirituais. Eu tenho esse livro, mas esse livro não pode ser divulgado. Mas era uma criança, uma jovem, que realmente tinha uma espiritualidade impressionante, incrível. É inteligente, mas também muito espiritual, muitas espiritualidades. E ela reflete isso nos dias atuais. Não é? É muito discreta. As 4 crianças sempre se habituaram a serem discretas, humildes. Há pessoas que se interrogam disso. Porquê é que as crianças, porquê é que em Garabandal as videntes não falam? Ou não vêm para o público falar? O que elas falaram já foi falado. Existem vídeos, existem livros e elas nada mais têm a falar, porque senão elas não querem ser o foco, elas não querem ser o centro das mensagens. Eu vou só contar algo que aconteceu aqui também. Em 2011, eu não sei se a Celina estava cá em 2011, os 50 anos das aparições. Não está ainda oficializado, a Igreja ainda não oficializou, não é, as aparições de Garabandal. Mas é interessante, eu estive cá em 2011, eram os 50 anos. O padre Dom Rolando celebrou os 50 anos das supostas aparições. Não é? Desculpa, o padre Rodrigo disse. Sim, exatamente, continua a ser o padre. E nos 50 anos, houve uma missa cá fora, uma missa campal, não é? E o padre Rolando tinha convidado a Conchita, a Jacinta estava aqui, a missa dos supostos 50 anos das aparições. Não é? Portanto, estão a ver aqui que está aprovado, não está aprovado, mas de certa forma já está há muito tempo. E vocês, quando chegarem à igreja, vão ver o que a igreja vai já não sei se vai para a Mandal ou em frente à igreja. Portanto, não está aprovado, mas pronto, está lá quase. Está a caminho. Okay? E então, o padre Dom Rolando convidou a Conchita, que ele tem o contacto dela, convidou a Conchita para vir estar cá presente nos 50 anos das supostas aparições. A Conchita falou ao padre Rolando, disse: Padre, eu gostaria muito de poder, isto foi o próprio padre Dom Rolando que me contou e eu estou a contar a vocês. Portanto, não é, foi algo, não é assim, é algo concreto, não é um facto, do próprio sacerdote. E a Conchita disse: Padre, eu gostaria muito de estar presente, para mim era algo especial, mas não o vou fazer, porque sei que se fosse, eu seria o centro das atenções. Toda a gente anda atrás da Conchita. Fala-se de Garabandal e toda a gente quer a Conchita de Garabandal. E ela então não quis vir. E a única coisa que ela fez foi escrever uma carta. O padre Dom Rolando tem essa carta na sacristia, já me mostrou. A fotografia dessa carta está lá no site do Apostolado de Garabandal também.
em que diz assim: já que não vens, então escreve uma carta, porque eu vou ler a carta na homilia da Santa Missa, dos 50 anos. E como é que ela escreve a carta? Realmente é impressionante. Demonstra realmente a personalidade dela, como ela é e como as outras são. Diz que foi maravilhoso, porque os acontecimentos que aconteceram aqui realmente foram verdadeiros, que foi os dias mais felizes da vida dela ver Nossa Senhora. E depois diz de forma de resumo: mas mais nada tenho a dizer a não ser isto. 2 pontos. Escreve a primeira mensagem que Nossa Senhora lhe disse: vais fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento, acima de tudo serem bons. E depois, segundo ponto, a segunda mensagem de Garabandal, que foi dada a conhecer em 65, já numa fase final das aparições, em que diz: muitos cardeais, bispos e sacerdotes vão pelo caminho da perdição e com eles levam muitas almas. Não é? Deveis sacrificar-vos mais, cada vez é dada menos importância à Eucaristia. Se nos pedirem com sinceridade os vossos corações, ser-vos-á dado. Não é? Estais nos últimos avisos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na paixão de Cristo. É assim que termina a mensagem de Garabandal. Pensai na paixão de Cristo. É isso que representa realmente a essência da mensagem de Garabandal. Nada mais tenho a dizer. Pois, claro. Ou seja, as palavras não são dela. Foi essa. Exato. Portanto, a Conchita falou mais do que isso. Falou das profecias ou falou disto ou daquilo? Não. Não. Ela já falou. Exato. Vocês vão lá ao YouTube e vocês veem lá vídeos dela a falar do aviso, do milagre, do castigo. Há entrevistas, uma na BBC, a outra nos Estados Unidos. Existe tudo. Ela foi assim, ou seja, isso representa aquilo que ela é e aquilo que as outras são. A Jacinta é exatamente igual. Um dia cheguei cá também com um grupo no início e tentei sacar alguma informação. Não tive hipótese nenhuma. E ela depois corrigiu-me e disse assim: Rui, tudo o que foi falado já foi falado. Está nos livros. Tu tens, o mais importante para ti é pôr em prática as mensagens que Nossa Senhora. Ok. Aqui. E é isso que é o mais importante. Sim, tem quase 100 anos. Vai fazer 100 anos este ano. Nós depois vamos lá passar daqui. Tivemos esse momento, exatamente, estava numa cadeirinha que ele está com Alzheimer. Está muito debilitada. Mas mesmo com Alzheimer, ela ainda o ano passado chegou a contar uma história de Garabandal, porque ela é uma grande testemunha dos acontecimentos de Garabandal. E reparem como as pessoas daqui são, e ela para mim já é um exemplo disso. E eu, muitas vezes, depois que ela contava as histórias todas, e eu: Maximina, mas eu ouvi falar algo que aconteceu aqui, e ela diz assim: sobre isso eu não vou falar porque eu não estava lá. São muito rigorosos naquilo que falam, só falam aquilo que viram, mais nada. Sim, o Senhor David. É. Não, já faleceu. Havia cá um senhor que era o Senhor David. Existe um vídeo na internet do Santiago Lanús que faz essa entrevista ao Senhor David, que é um senhor que era aqui deste povo, em que ele é assim impressionante. E é isso que nos transmitiu para mim e agora transmite para vocês. Ele, quando falava dos acontecimentos de Garabandal, ele chorava à nossa frente. Não é chorar, havia essas lágrimas. É impressionante. Ou seja, ele vivia aquilo como se fosse o próprio dia daquilo que ele viu. Ele era uma das pessoas, era um jovem na altura com 25 anos. E era uma pessoa que não tinha muita vivência de ir todos os dias à missa ou ao domingo. Era um bocadinho rebelde, assim mais rebelde, não é? Às vezes, pronto, saía, ia com os amigos. Então os acontecimentos de Garabandal mudaram-lhe a vida para sempre. Foi um momento de conversão. Ele próprio explica isso, que foi um momento de conversão dele. Mudou a vida dele. E então ele viu factos, ele viu aquelas crianças em êxtase. Então ele contava essas histórias, não é? E nós ouvíamos, escutávamos, não é? E vinha connosco, aqui aconteceu isto, aqui aconteceu aquilo. E eu vi isto, eu vi aquilo. Então ele retratava, ele falava exatamente aquilo que via.
nunca falava aquilo que não via, mas aquilo que via. A Maximina, sim, junto à igreja. Exatamente, junto à igreja ou em determinado momento. Houve situações extraordinárias que ele viu. Uma delas é numa esquina ali de uma casa. As crianças vinham em êxtase, e depois havia alguém que vinha do outro canto e iam-se chocar, à velocidade com que elas vinham, iam-se chocar. E ele descreveu isso, e eu estou a dizer aquilo, e então elas passam por cima, ou seja, não chocam. Foi algo assim, e ele viu aquilo, não é? Ele ficou completamente extasiado com aquela situação. E aquilo mexe com as pessoas, porque esses são verdadeiros milagres que aconteceram aqui. Ali junto à igreja, vocês agora vão ver asfalto, havia um pequeno riacho que passava ali no meio da entrada da igreja. E havia só uma espécie de tábua, uma pontezinha com uma tábua, não é? Só passava uma pessoa de cada vez. As crianças vinham em êxtase e muitas vezes vinham duas a duas. Uma passava pela tábua, a outra passava por cima. Não sei se existisse ali uma tábua, mas caminhava por cima do rio. E esses eram milagres que aconteciam aqui diariamente, não é? A tal sobrenaturalidade. Não é? Elas ficavam muitas vezes, caminhavam rapidamente, não é? Praticamente sem tocar o chão. Ninguém as conseguia apanhar, não é? Porque elas eram muito rápidas. E outro fenómeno que acontecia é, quando elas caíam em êxtase, se caíssem aqui em êxtase dos joelhos, sempre dos joelhos, ouvia-se o estalar dos ossos, porque elas caíam tipo assim, não é? E ouvia-se os ossos, não é? Com aquela força, o impacto, nunca quebraram nenhum osso. E quando estavam assim, se alguém da população, alguém tentasse pegar nelas, não conseguiam. E então, muitas vezes pediam às pessoas, não é? Tente. E os médicos, não é? Eles próprios comprovaram isso. Se tentassem puxar a criança no chão, não conseguiam. E o Sr. David foi uma dessas pessoas. Não é? E ele não conseguiu. Então ele descreve que ele até ficava emocionado, que é como se fosse pedra. Não dava para nem conseguia mexer o braço das crianças, nem nada. E ele era uma pessoa forte. Na altura ele tinha 20 anos, jovem, não é? Atlético e tal, e não conseguiu mover as... Agora, entre elas, sim, já se conseguiu. Muitas vezes tentavam, punham-se ao colo uma da outra, puxavam para cima para tentar chegar ao menino Jesus. Pegavam na coroa do menino Jesus, não é? Pegavam na coroa que era brilhante e pegavam nela. O menino Jesus sorria, mas nunca falou. Nunca falou, sorria. E então queriam às vezes chegar junto do menino. Então há aqui fotografias em que se vê ali junto à igreja, elas a tentarem pegarem uma na outra para tentarem chegar. Entre elas conseguiam mexer-se. Agora, se alguém de fora tentasse entrar, não conseguia. Não é? E até havia aquele sentimento de não se aproximar, não é? De respeitar, não é? E não tocar. E isso acontecia sempre. Reparem reparem nesta fotografia. Como ela não está a olhar para a pessoa. Reparem, olhem para os olhos da criança. E ela está a se esticar toda, está em êxtase, isto é o estado de êxtase, está a dar a beijar aquele crucifixo àquela pessoa que está ali, não é? É quase que... 10 minutos, exatamente, temos que ir. Aqui é uma fotografia delas em êxtase. Reparem a expressão delas aqui. Não é muito de alegria, estão tipo mais assustadas não é? Isto foi na chamada Noite dos Gritos. Foi a noite em que Nossa Senhora mostrou-lhes aquilo que poderia acontecer à humanidade depois ou seja, da chamada Grande Tribulação e do castigo. Mas então, essa fotografia foi tirada por alguém que Nossa Senhora permitiu que estivesse lá.
Sim, foi Natal noite, foi em junho. Em junho de 1962. Exatamente. Ou seja, Vejam bem a expressão dela, não é? Isto é mais proximidade. É desta fotografia, mas com mais proximidade a uma delas. não. Exatamente. Os médicos que analisaram, elas pegavam em alfinetes, espetavam, enquanto elas estavam em êxtase, elas não se mexiam. A pulsação cardíaca sempre constante, calma, mesmo que andassem a correr, observaram e estava exatamente igual. Colocavam em grandes focos de luz nos olhos, não é, com lanternas, para ver se havia dilatação da pupila, mas não havia dilatação nenhuma. Então, pegavam em fósforos, não é, e queimavam a pele, não é, isso com autorização, os médicos permitiam a autorização, não é, mesmo aos pais, na fase de investigação. Não havia qualquer estímulo da parte delas a essas situações, não é? Enquanto estavam em êxtase, era isso que acontecia. Então, estava aqui E quando elas Vamos agora- caíam no chão e se ouvia o barulho dos joelhos no chão, elas não ficavam magoadas. Sim, reparem como elas estão de braços dados umas nas outras, não é? Os êxtases aconteciam 2 a 2, ou aos 4 ao mesmo tempo, ou então êxtases apenas a uma delas. Muitas vezes ocorria um êxtase apenas à Conchita ou apenas à Jacinta. As outras ficavam em casa, estavam a dormir, mas acontecia um êxtase à meia da noite, não é? Às 3 da manhã. E eu vou-vos contar depois, a seguir, quando formos para o outro lado da aldeia, o que é que aconteceu com a Conchita, em que ela teve o êxtase, não é? Por volta das 2 da manhã e terminou só às 8 da manhã. Num dia de tempestade, a própria Conchita, Maximília contou isso, porque ela foi testemunha disso, ela acompanhou a Conchita juntamente com a mãe da Conchita, toda a noite, uma noite de tempestade, a trovejar, neve, e a Conchita em êxtase, em que ela subiu com neve, de joelhos até lá acima, desceu de costas e de joelhos até cá abaixo, vieram ao cemitério, subiram, desceram, e foi assim entre as 2 da manhã e as 8 da manhã. E ela disse que a mãe da Aniceta disse que chorava, disse: ai minha filha, vais ficar doente, porque estava a nevar, a trovejar, era uma tempestade terrível aqui. Só que ela no final estava completamente seca, e não ficou doente, obviamente. Deus trata de tudo, não é? Então é algo que é impressionante. E isso acontecia tanto às 4 como apenas a uma delas. Não é? Nós agora vamos fazer só uma pausa, está bem? Por causa